falando um pouco a respeito sobre a sua trajetória como escritor. Eu queria que você abrisse aqui essa conversa falando um pouco da sua trajetória como escritor. A gente sabe sempre que você fala que se reconhece primeiro como professor, né? Depois que vem o Tenório escritor. Então fala um pouco dessa trajetória pra gente, por favor. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui participando deste evento. E o tempo passa, né? Quer dizer, aí já tinha mais de 10 anos que eu não vinha ao ICHL. E foi aqui, neste lugar, neste auditório, que começou um pouco da minha jornada como uma pessoa da palavra. Eu ainda hoje tenho um pouco de dificuldade de falar que eu sou escritor, porque eu encaro isso como uma responsabilidade tão grande e me acho tão precário no que eu faço, no que eu escrevo, e lido com um drama tão terrível, que é o drama de muitas vezes não conseguir dizer o que eu gostaria de dizer, de escrever o que eu gostaria de escrever. Mas eu também já resolvi aceitar a minha miséria e a minha precariedade. O que eu escrevi até aqui foi o que eu consegui escrever até aqui. Foi o que foi possível. Eu espero ainda, quem sabe um dia, conseguir escrever aquelas coisas que eu, desde muito jovem, eu sonhei em escrever. Mas, infelizmente, a luta de quem escreve, de quem lida com a palavra, é uma luta muito difícil e às vezes fadada ao fiasco, né? Sonhamos com obras, sonhamos com textos, sonhamos com tantas coisas, às vezes grandiosas até, mas nem sempre conseguimos realizar aquilo que intentamos, que imaginamos, que desejamos, né? Mas esse é um drama que as pessoas que lidam com a palavra também têm que enfrentar e conviver. A minha trajetória, portanto, é uma trajetória que está muito ligada às minhas experiências, e tudo começou com a experiência da leitura. Toda essa minha história até aqui, como uma pessoa da palavra, um professor e alguém que escreve, toda essa experiência começou com um dia que eu me lembro, esse dia até hoje. Eu tinha 5 anos de idade, na beira do rio Solimões, na casa dos meus avós maternos, o seu Francisco e a dona Maria, onde eu passei a viver depois de ter saído do Rio Purus, porque meus pais se separaram, e eu fui morar na casa dos meus avós. E foi numa manhã eu acho que era uma sexta-feira, de um dia muito ensolarado, que eu aprendi a ler. Eu me recordo desse dia. Tinha uma sede lá, um clube, não tinha escola naquela época, e tinha um homem lá chamado Preto Gerdião, porque ele era preto mesmo, e era o professor leigo do lugar. Não havia nenhum problema em chamá-lo de preto, ele era chamado dessa maneira. Era a figura mais respeitada daquele beiradão, porque ele era uma das poucas pessoas que sabia ler. E eu sou o primeiro sujeito da minha família que aprendeu a ler. Eu tive 15 tios, e meu avô e a minha avó. Eu fui a primeira pessoa dessa família a aprender a ler, e foi nesse lugar, na beira do rio Solimões. Eu me recordo daquela cartilinha que ainda vende hoje ali no Mercado Grande, o ABC, que tem uma professora na capa. E foi lá, com o Gerdião, que eu aprendi as letras, aprendi a fazer as sílabas naquele método antigo do beabá, do beobó, do seacá, do seocó, e por aí vai. E depois aprendemos a juntar as sílabas, e eu me lembro exatamente do dia que eu aprendi a ler, porque eu e meus primos, meus colegas, ficamos muito felizes de ter aprendido essa tecnologia que é a leitura, né? É uma máquina, a leitura é uma máquina, você aprende a juntar essas peças e aprende a ler. E eu me recordo, Guedelha, que nós saímos pelo caminho, porque na beira do rio tem um caminho que liga todas as casas.
Nós saímos gritando pelo caminho as palavras, bananeira, canarana e tal. E foi a coisa mais fundamental da minha vida. Isso mudou toda a minha história. Porque quando a mamãe chegou em casa, tinha uma Bíblia lá guardada que ninguém pegava, porque todo mundo tinha medo de pegar a Bíblia, era um livro tão sagrado, tão significativo para aquelas pessoas, porque também ninguém pegava, porque eu não sabia ler. E eu subi lá numa cadeira em cima da mesa, peguei a Bíblia e fiquei na rede lá lendo a Bíblia. E quando a mamãe chegou, ela achou que eu estivesse brincando e até me recriminou. Está pegando nesse livro? Por que você fez isso? É pecado isso. Tal. Eu disse, não, mas eu estou lendo. E ela viu que eu estava lendo. E ela me disse, Zé, algumas palavras que eu não me esqueço até hoje. Ela disse assim, eu vou trabalhar este fábrico, aquele período ali do cultivo da juta e da malva, e no final do ano eu vou para Manaus arranjar emprego e venho lhe buscar. Aí vem o arremate, porque eu quero que você seja alguém na vida. E foi por causa disso que ela veio para Manaus, depois foi me buscar no interior, e é por causa disso, desse pequeno milagre de ter aprendido a ler, que eu estou aqui hoje com vocês. Então toda a minha jornada, ela tem esse início. E depois disso, eu fui adquirindo consciência, evidentemente, das coisas, e jamais me passou pela cabeça que um dia eu seria uma pessoa da palavra, um escritor. E isso era demais para mim, e eu nem imaginava que isso existisse, e eu nem imaginava que isso fosse possível. Porque o grande sonho que eu passei a ter a partir desse momento, desde os primeiros anos, quando eu vim para Manaus, que eu comecei a estudar, na verdade eu queria mesmo era ser professor, eu queria ensinar. Porque eu achei muito bonito aquela história do Gerdião ter me ensinado, e eu queria muito me tornar alguém com condições de poder ensinar outras pessoas. E é por isso que eu sempre me constranjo em dizer que sou escritor, mas sinto muito orgulho de dizer que sou professor, porque é isso que eu sou ainda hoje. Até quando eu me tornei editor, eu na verdade era um professor, porque eu cuidava dos livros, cuidava dos autores, orientava muitos autores jovens que me procuravam, e fui também trabalhando, né? E vivi um drama na minha jornada, que foi ter me tornado, depois de 20 anos como professor, me tornei editor, passei 20 anos como editor, e o editor é um sujeito que não tem tempo de cuidar das suas próprias criações. O editor é alguém que cuida das obras dos outros. Então, nesses 20 anos, eu escrevi muito, mas sempre achava que não estava bom, que não servia, porque a gente tem essa mania sempre de se subestimar, de achar que nunca está bem. E fui cuidar de publicar os livros do Zé, os livros do Elcio Faria, do Jardim Melo, do Luiz Bacelar. E eu passei 20 anos publicando os textos desses autores, que são tão importantes na minha vida, e só depois de uns 12, 13 anos é que eu tive coragem de começar a publicar minhas coisas também. Então, da minha geração, diferentemente do Zé, que começou a publicar relativamente cedo, eu sou um autor tardio, né? Mas tenho me empenhado muito para aprender e para tentar escrever algo que esteja, vamos dizer assim, próximo daquilo que eu desejo escrever. Então, isso é um pequeno resumo do que foi a minha história, e eu terminei iniciando, escrevendo poesia e crônica. Depois, aqui na universidade, a gente termina estudando literatura, comecei a escrever ensaios, e bastante coisas da literatura regional, e mais recentemente esse livro que estava aqui circulando ainda há pouco, Estudos de Literatura do Amazonas, que foi um trabalho que eu comecei aqui nesta universidade. Eu estou muito emocionado de estar aqui hoje, porque me veio a lembrança, tantas pessoas importantes para todos nós, né? Me veio a memória, professores como Valente, professores como Antônio Paulo Graça, que são professores históricos desta universidade. E o Paulo Graça não foi só um professor, foi um grande mentor para mim, e foi meu parceiro nesse livro, que ficou interrompido com a morte dele, e eu só tive coragem de retomar esse livro 20 anos depois. Esse livro ficou parado 20 anos. E teve esse problema da pandemia, e como eu quase também não conseguia sobreviver, eu resolvi depois da pandemia que eu ia terminar esse livro, como uma forma de homenagear o Paulo, e de vencer aquele trauma, aquela angústia que ficou com a morte dele. Infelizmente, eu consegui concluir esse livro, e ele está circulando, e eu penso que vai ajudar a divulgar a literatura. Evidentemente que não é uma obra definitiva, mas ele foi pensado como uma tentativa de sistematizar o que se produziu aqui na nossa terra,
e oferecer ali um pequeno roteiro, um pequeno guia de leitura para os jovens que se dedicam à literatura e principalmente os estudantes do curso de letras e os professores. Acho que eu ajudei ninguém. Agradecer então ao professor Preto, né? Preto, pode repetir o nome, por favor? Gerdião. Preto Gerdião, porque graças a ele, então, o Tenório está aqui e começou essa trajetória, né, como professor e escritor. Eu costumo comentar com o professor Guedelha, né, que eu acho que tudo tem um tempo certo, né, professor? Então, toda essa preparação aí também como professor, com certeza, constitui a trajetória também como escritor, né? Agora, com essa vasta trajetória no campo da palavra, né, o que você acha mais difícil? Escrever poesia, ficção ou fazer as pesquisas, né? Eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler. Para mim, escrever é muito difícil. Eu acho muito trabalhoso, muito doloroso escrever. É um suplício para mim escrever. Mas eu escrevo porque eu sinto necessidade também disso. Mas é um parto muito doloroso. Por isso que eu falei aqui no início que eu me sinto uma pessoa da palavra que vive um malogro permanente. Que é esse malogro de tentar algo grandioso, de fazer algo e não conseguir. Então, escrever poesia, escrever qualquer coisa, prosa, para mim é muito difícil. Muito difícil, porque eu nunca estou satisfeito com o que eu escrevo. Eu vou até contar aqui, Zé, o meu mais terrível fracasso, que eu convivo com ele todos os dias. Quando eu fui embora de Manaus, há uns 12 anos, eu vivi, depois que saí da editora, tive uma série de problemas de cunho político até, eu diria, e fui embora para São Paulo. E lá eu resolvi voltar a estudar, resolvi ir para a sala de aula novamente. Porque, na verdade, eu estava me achando muito ignorante, sabe? Porque quando você fica fazendo uma coisa ali repetitivamente muito tempo e você se ocupa muito, você não tem tempo, às vezes, de estudar, de ler, para se atualizar, né? E sabe o que eu percebi? Que eu estava começando a me tornar uma pessoa muito inconveniente e muito repetitiva, falando sempre das mesmas coisas, assim. E eu notava que as pessoas já começavam vamos dizer assim, a me questionar sobre isso. Por isso que eu voltei para a sala de aula para estudar. E quando cheguei em São Paulo, eu fui fazer um curso de escrita criativa no Instituto Vera Cruz, com Marcelino Freire e vários escritores. E foi muito bom, porque isso mudou totalmente a minha percepção da escrita, da leitura, aquilo que o professor Hernani falou aqui a respeito da complexidade da leitura e todo esse processo que é a palavra. Eu vivi isso lá no Vera Cruz, né, durante 2 anos. Só que o trabalho, a conclusão era fazer uma obra, fazer um livro, que poderia ser um livro na época de contos ou um romance. E eu, desastradamente, fiz um projeto para escrever um romance, que é uma coisa muito difícil. Aquela mania que a gente tem às vezes de projetar coisas muito grandes que você não tem condições de fazer. E aí eu comecei a fazer esse projeto. Fiz o primeiro esboço, um texto de umas 12 páginas, ficou legal, o professor gostou. E aí, agora você tem que aumentar esse texto, tem que rechear e tal, aquela coisa toda. Eu comecei a trabalhar. E trabalhei, e nada. Aí, como eu sou muito religioso, eu disse, eu vou para o mosteiro, eu vou me internar no mosteiro, vou ficar lá, vou pagar lá, vou ficar lá um mês nesse mosteiro, e só vou sair de lá quando eu tiver com esse esboço pronto para apresentar lá para o professor e tal. Aí eu fui para o mosteiro agostiniano, lá em São Paulo, peguei a mala, peguei o computador, as coisas, cheguei lá num táxi, uma mala muito pesada, cheia de livro, e arranjaram uma cela e eu fiquei lá. Aí eu me sentava todos os dias lá naquela mesa, ficava lá, tal, e nada, e eu ficava clamando aos anjos, como o rio, e clamando aos céus, esperando o socorro de alguma entidade. Às vezes eu ficava de noite lá desesperado, eu ficava de madrugada e nada, eu saía da minha cela, ia lá para um campo que tinha, ficava gritando lá no campo,
pedindo que acontecesse alguma coisa, que a história viesse. Passei lá, rapaz, quase um mês e nada. E aí eu fui lá com o professor e disse, olha, eu malogrei. Eu não consegui escrever e eu não vou conseguir concluir o curso, vou trancar esse negócio porque, infelizmente, eu não consegui. E o pior é que a história estava toda dentro de mim. A história estava toda, eu via a história, eu contava para mim a história, mas a angústia da escrita, eu não conseguia traduzir aquilo ali no texto que eu imaginava. Então foi um grande malogro que eu vivi, e por isso que eu falei que toda a luta de um escritor, por mais que ele consiga realizar a obra, não deixa de ser uma realização malograda, no sentido que às vezes ele aspira a fazer coisas muito significativas, muito expressivas, e ele não consegue. E eu estou há 10 anos convivendo com esse malogro, com essa angústia, com essa tristeza. De vez em quando eu vou lá nas pastas e pego aquelas pastas e olho, e vem a ideia e a vontade de retomar aquele texto. Mas eu acho que eu vou retomar aquele texto. Eu vou contar a história do menino de Rio, que é uma homenagem também ao Graciliano, que é a história de um menino que aprendeu a descobrir o mundo na beira do rio, convivendo com aquele universo de bichos, de plantas, de natureza, e com muitas histórias, com muitas coisas. Eu estou contando aqui e as imagens estão vindo. E eu estou me preparando para em algum momento me sentar e tentar mais uma vez realizar essa obra que embora não tenha nascido naquele momento, ela continua viva dentro de mim. Já faz 10 anos, né? Então o evento é propício. São as efemérides, já fez aí 10 anos do início desse texto. Acho que está um bom período para retomar, né? Curioso, na verdade, a inquietação seria o que é mais trabalhoso ou prazeroso, né? Você escrever poesia, ficção ou fazer pesquisa. E eu me vi muito nessas suas palavras. Eu sou aspirante a pesquisadora, né? Não escrevo ficção nem poesia, mas essa descrição aí do mosteiro e de gritar várias vezes, e de pedir aos anjos, e de acender vela, é um ritual que faz parte de um processo de uma aspirante a pesquisadora também. Às vezes, os seminaristas ficavam lá, tinha um segundo andar, tinha uma passarela, assim, um passeio, assim, as pessoas andavam. Às vezes os seminaristas ficavam lá de cima olhando, eu acho que eles imaginavam que eu estava um pouco enlouquecido, né? Porque eu clamava os céus ali, né? Porque o Rio que fala disso lá nas elegias do hino, que ele pede ali, né? Ele clama aos anjos, né? Que anjo me compreenderá nesse momento, né? E eu me lembrei também do Pamuk. O Pamuk diz que ele começa a escrever um livro e às vezes ele não sabe como terminar, mas ele sempre diz, os anjos sempre vêm ao meu socorro. No meu caso, os anjos não vieram ao meu socorro naquele momento que eu estava precisando. Talvez venham em outro momento. Vai vir no tempo certo. Eu comento também com o professor Guedelha, né? O que a gente chama de tempo, Exu chama de processo. Então tem aí todo um processo que vai ser realizado, vai ser concebido aí no tempo certo. Tenório, na tua concepção, qual é o papel do escritor nessa sociedade contemporânea, né? A gente está aqui se reunindo, tem o privilégio de se reunir, falar de literatura. Como é que o escritor se sai, digamos assim, nesse atual cenário contemporâneo? Olha, eu penso que a tarefa do escritor é escrever, né? Dar conta das suas inquietações, dar conta vamos dizer assim, das suas angústias, porque eu penso que escrever é uma resposta também ao mundo, é uma resposta à vida, não é? A verdade é que a gente sempre fala assim, o mundo que nós vivemos é terrível. O mundo sempre foi terrível, né? O mundo sempre foi extremamente difícil, nunca foi fácil, né? Eu estou lendo um livro agora, eu estou apaixonado por esse livro. Se vocês puderem ler, esse livro aqui da Bárbara Graziosi é sobre Homero, é sobre o poeta Homero. É uma tentativa de recuperar essa memória do Homero, a memória do Homero como
o poeta grego que conseguiu sistematizar, registrar, não é, as histórias, essas histórias fabulárias que o Zé falou ainda há pouco aqui, do povo grego, conseguiu reunir tudo isso, né, na Ilíada e na Odisseia. Então, vendo assim, um dos trabalhos mais atuais sobre Homero, a luta sempre foi essa. A luta para viver sempre foi muito difícil, a luta para sobreviver sempre foi muito difícil. E os escritores, em meio a essas dificuldades todas da vida, eles escrevem talvez para justificar a sua própria existência, para se dar uma resposta, para atribuir um sentido para a sua vida, uma razão para viver, uma motivação para viver. Independentemente de qualquer que seja a posição do escritor, porque cada escritor tem a sua perspectiva, tem seu ponto de vista, eu penso que a principal tarefa é escrever o melhor possível, fazer o melhor trabalho possível, criar a melhor obra possível, e que bom se ele conseguir isso e conseguir legar para a sua sociedade uma obra que seja expressiva do ponto de vista estético, do ponto de vista humano, do ponto de vista criativo, do ponto de vista do seu testemunho sobre o seu tempo. Porque o que o escritor faz, de modo geral, se você for ver bem, toda obra é um testemunho sobre o seu tempo. E toda obra tem um caráter autobiográfico também. Até porque, embora o escritor use muitos recursos, os artifícios, como falou aqui o Hernani, os artifícios literários, mas ele não parte do nada, né? Ele parte das suas histórias, das suas vivências, das suas leituras. É claro que muitos escritores não deixam pistas vamos dizer assim, desses aspectos que são mais biográficos, né? Mas estão ali, coisas que você viu. Muita coisa que eu escrevi tem muita relação com coisas que eu vi, que eu vivi, que eu li, né? Esse último livro que eu publiquei, o Prelúdio Coral, que depois desses anos todos de esforço que eu fiz, eu considero que esse é o menos pior dos meus trabalhos em termos de poesia. Eu acho que nesse livro, eu acho que eu chego muito próximo daquilo que eu tenho buscado nesse processo criativo. É um livro muito trabalhado, é um livro muito reflexivo, é um livro em que eu procuro problematizar muito essa questão do plano da expressão, da linguagem, como falou o Hernani, e é um livro também cheio de questões, né? Muitas questões, e é um livro que ele tem todo, é como se ele fosse assim uma sinfonia, esse livro, com interlúdios, com momentos de muita tensão, e no centro dele o poema Prelúdio Coral, que na verdade é uma grande discussão sobre a literatura, sobre o tempo, sobre essa questão da transcendência e sobre a precariedade da vida, né? Porque a gente muitas vezes é arrogante, né? Na vida, a gente muitas vezes se acha muito forte, muito invulnerável, se acha suficiente. Mas a verdade, e essa é uma das grandes constatações da minha jornada até aqui, a verdade é que todos nós somos extremamente precários, somos extremamente frágeis, somos extremamente... lidamos cotidianamente com as nossas mazelas. Às vezes as pessoas nos veem, acham que você é o máximo, que você é o maioral, mas as pessoas não sabem as angústias que você vive, os dramas que você vive, os medos que você vive. E isso me faz lembrar até o poema do Ernest Penafort, né? Do poeta e seus elementos, né? Que ele começa falando, o poeta sente frio e sente medo, né? Então, o poeta é um ser humano, e nós que convivemos, a nossa geração, do Zé, do Guedelha, a gente teve a sorte de conviver com os grandes nomes da literatura desta terra, principalmente os autores do Madrugada. Nós convivemos com Antístenes, com Luiz Bacelar, com Tiago, e essa experiência de conviver com esses grandes escritores serviu também para nos dar uma dimensão muito clara e muito objetiva, exatamente
dos dramas que todo criador vive, até das precariedades que todos nós vivenciamos, né? E o poeta, independentemente dessa relação com a palavra, ele é um ser humano que convive com seus dramas, com as suas angústias, né? E isso foi... E hoje eu tenho muita compreensão disso, né? Nós vimos o Bacelar morrer, eu, Zé, há alguns anos, e a gente viu ali, quando eu vi o Bacelar ali, um Bacelar que para mim era uma figura tão grandiosa, mas eu não sei se deveria, não sei se fiz bem ter entrado lá na pedra, quando retiraram o corpo dele lá do leito. Eu fui lá na pedra e vi aquele homem lá, ali embrulhado no lençol, tão precário, tão frágilzinho, e aquilo foi para mim uma coisa muito marcante, sabe? Essa consciência que eu tenho da nossa condição, entendeu? E eu só vejo assim, para mim, fazer literatura, ser professor, escrever, ler, para mim tem um sentido de ir me salvando dessa precariedade, de ir me salvando. Eu acho que a literatura, gente, eu acho que a literatura na vida da gente não é entretenimento, como as pessoas dizem. Eu acho que a literatura, para qualquer ser humano, para qualquer cidadão, por isso que ela é muito importante. O Hernani tem razão. A literatura de verdade, ela nos ajuda a seguir. Ela nos ajuda a caminhar, ela nos ajuda a cumprir essa jornada tão complicada, tão difícil, que todos nós somos chamados a viver. É inescapável isso. Gostando ou não gostando da vida, você tem que viver. Você tem que acordar todos os dias, você tem que encontrar um sentido para se levantar, às vezes de manhã, você não está mais afim de continuar, você não está mais afim de viver, mas a vida te chama. Todos os dias a vida te chama. E a literatura, ela ajuda nesse processo de sobrevivência, ela te ajuda a seguir. Ela te encanta, porque às vezes é um poema que você lê, às vezes é uma frase que você lê, às vezes é um livro que você lê, que de repente renova esse anseio de vida, essa vontade, esse querer viver, né? Eu me lembro que quando na minha adolescência, eu vivi essa experiência da leitura de uma maneira muito violenta, porque o Zé é mais velho do que eu há alguns anos, e quando a gente é muito jovem, alguns anos fazem muita diferença. Então, quando eu tinha 15 anos, o Zé já tinha 21, 22 anos. Já estava aparecendo, escrevendo, já era conhecido. E eu era um adolescente, num bairro operário, uma mãe que veio do interior, que era agricultora e que veio ser operária em Manaus. E eu não conseguia ver futuro nenhum para mim. Eu me acordava e ficava me pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E me dava um desespero do nada, entendeu? Eu tenho muito medo do nada. Eu acho que a coisa mais terrível não é morrer, é o nada, entendeu? Esse nada te estragar, te consumir, te possuir, você virar o próprio nada. A literatura é um antídoto contra o nada. E foi aí que eu comecei a ler desesperadamente por 3 razões. Eu comecei a ler desesperadamente e ouvir música, inclusive eu aprendi a ouvir música de boa qualidade através do Zé, porque a irmã dele era minha amiga de escola e ela levava umas fitas que gravava na casa dele, que tinha uma vez eu fui lá e ele nem estava lá, fui escondido com ela porque eu queria ver a biblioteca dele e os discos dele. Era uma parede imensa, cheia de livros, de discos maravilhosos, e foi através do Zé que eu aprendi a gostar de Elis Regina, que eu aprendi a gostar de Milton e aprendi a amar Vila Lobos, né? Eu ganhei uma gravação com o Trenzinho do Caipira, então essas coisas me marcaram demais. Então eu comecei a ler muito nessa época, primeiro porque eu queria aprender, eu tinha muita vontade de aprender. A segunda coisa que eu comecei a ler muito nessa época, eu não estava com muita vontade mais de continuar vivendo, e eu queria viver. Então, cada livro que eu lia renovava para mim o meu pacto com a vida. Então, nessa época eu li A Mãe, do Gorky, até hoje eu ouço aqueles barulhos da fábrica apitando, o Pablo Brassoff lá, lutando lá com a ajuda da mãe,
Até hoje eu lembro do Eugênio, do Olhar e Milhas do Campo. Esse livro foi tão importante na minha vida, sabe? O sonho dele de vencer, de superar aquela situação toda. Então, a literatura para mim, sabe o que foi? Foi um espelhamento, porque eu me projetava em cada um daqueles personagens que queria viver. E nessa época, eu li um autor que foi muito importante nessa minha trajetória, nesse período aí. Eu li um escritor russo que é pouco conhecido. Tudo que tinha dele nessa época eu li, o Turgenev. Esse escreveu Pais e Filhos, entre outros livros, que foram traduzidos nessa época. Esse autor foi muito importante para mim, porque ele retrata nesse livro, Pais e Filhos, um pouco daquele ambiente meio niilista em que eu vivia, de falta de sentido, de falta de perspectiva, porque, de um modo geral, as pessoas que vivem, às vezes, situações de vulnerabilidade, de ausência de experiências que sejam mais construtivas, às vezes elas caem nessa angústia, nessa depressão de achar que elas também estarão condenadas ao fracasso, que você não vai conseguir nada. Então a primeira coisa é que eu queria aprender, a segunda era que eu queria viver, e a terceira coisa que me levou nesse momento a ler muito é porque aquilo me ajudava muito a significar a minha vida, me dava muita força para continuar vivo, né? E foi uma época que eu li demais, e daí vem essa minha constatação de que a leitura, ela é um antídoto ao nada, mas também, ao mesmo tempo, ela é uma força que te impulsiona para frente, é uma força que não permite, que não deixa que essa realidade banal, essa realidade terrível, absurda, sem sentido, entendeu? Nos trague, nos devore e nos destrua. Então, a literatura é uma coisa que impede que a vida nos destrua, porque a vida destrói, o mundo destrói, e não é um problema de hoje, é um problema de sempre, né? Tanto é assim que, se você for ler os grandes textos clássicos, você vai ver que lá também a grande questão é essa. Em Homero, qual é a grande questão? É essa também. O que era a Ilíada para os gregos? A Ilíada era um livro que ajudava naquele momento a criar na juventude um sentido de heroísmo. Todo mundo queria ser Aquiles. Isso foi tão forte que quando Aristóteles foi contratado pelo rei Filipe da Macedônia para dar aulas para o Alexandre Magno com 15 anos de idade, 16 anos de idade, o livro que era usado pelo Aristóteles para ensinar os valores gregos ao Aristóteles era exatamente a Ilíada. E, segundo a crônica histórica, quando se concluiu o ciclo de formação de Alexandre, Aristóteles deu de presente para Alexandre a Ilíada dele, toda anotada. E segundo os testemunhos históricos, o Alexandre, para onde ele ia, ele levava 3 coisas. Ele levava uma caixinha, tipo um tesouro que ele tomou do Dario na guerra contra os persas, uma caixinha muito bonita, e dentro dessa caixinha ele levava um punhal e levava um volume da Ilíada. Esse é o maior testemunho da importância da literatura em termos históricos, em termos, vamos dizer assim, políticos no caso. E quando ele ia dormir na tenda dele, ele colocava ao lado dele, debaixo do travesseiro dele, aquela caixinha com a Ilíada e com o punhal. Por quê? A Ilíada era a fonte sempre inesgotável de prazer, de alegria e de aprendizado. E era uma lembrança, nas suas incursões por outras terras, do seu país, da sua cultura, da sua história. E o punhal era para que, numa emergência, ele tivesse ali um instrumento para se defender. Então, o escritor também precisa ter a literatura como anteparo, a literatura como uma arma, e não se pode ter mais um punhal, evidentemente, mas precisa ter muita coragem, né, para resistir e, o mais importante, para existir, né, nesse processo que é a vida da gente. Então, é um pouco isso. Muito bom de ouvir. E aí parece que vai tudo se conectando, né? Aquela dificuldade ali,
aquele desafio de escrever tem tudo a ver com isso, né? Porque a escrita é tudo isso aí que você falou, né? Pode nos ajudar a viver, ou melhor, a sobreviver diante das mazelas aí que existem desde que o mundo existe. Bom, a próxima pergunta que temos aqui é a seguinte: o Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. E aí existe uma contestação, né, de que no Brasil há muitos homens e há muitos livros, mas parece que eles andam meio separados. Você concorda com isso? E se concorda, o que seria necessário para promover um encontro saudável entre livros e homens num país como o Brasil? Eu gosto muito de Monteiro Lobato, sabe? O Monteiro Lobato é um dos meus heróis, porque foi um homem muito inquieto e um homem muito corajoso e um homem que amava a literatura. Esse camarada, ele criou uma editora na época, ele pegou o dinheiro lá da fazenda que ele herdou e criou uma editora. E ele não só criou uma editora, ele criou todo um sistema de distribuição de livros no Brasil. Ele vendia livros na época em farmácia, casa de mascate, supermercado. Ele criou uma teia, porque não tinha distribuição no país na época. E ele foi escrever os livros para publicar na editora dele, e traduzia. Ele foi um dos primeiros caras desse país que percebeu o livro como um fator de transformação dos indivíduos, das pessoas, de elevação espiritual, de refinamento da sensibilidade. E ele foi muito feliz quando ele falou isso, naquele contexto, da importância do livro. Por que ele falou isso naquela época? Porque vocês sabem que naquela época, aproximadamente 60% do povo brasileiro era de analfabetos. Então ele sabia da importância que os livros teriam desse processo de educação, de transformação e de inclusão social também, não é? Muito bem, mas eu acho que essa frase do Monteiro continua válida, em certo sentido, dentro de um outro momento, vamos dizer assim, mas continua válida. Não é que, é claro que a realidade não é mais a mesma daquela época. Hoje o acesso é muito mais facilitado. Com isso aqui você pode ter uma biblioteca de 1000 títulos aqui para ler quando você quiser. Eu acho que hoje, naquela época, nós tínhamos o déficit da informação. Eu acho que hoje está vendo um problema diferente. É o excesso da informação e a falta de método, talvez, a falta de conhecimento, de como tornar essa experiência da descoberta do conhecimento algo mais efetivo e mais prazeroso também. Eu acho que hoje, eu não sei, eu não tenho certeza, me perdoe, mas eu noto assim que por onde eu ando, eu percebo uma falta de paixão, uma falta de entusiasmo, uma falta de desejo de aprender, de conhecer, entendeu? Está tudo tão fácil, tá muito livro, muita informação, e tudo tão fácil, não se gasta com nada, está tudo acessível, que parece que as pessoas não conseguem perceber o significado disso, o valor disso. Eu acho que o déficit hoje é o déficit da paixão, o déficit do entusiasmo, da motivação, de realmente acreditar que um livro, que um texto, que um poema, que uma boa música, que uma pintura, que um bom filme, que isso pode transformar, que isso pode tornar as nossas vidas melhores, com mais compreensão, com mais entendimento. Eu não sei, eu não consigo entender isso. Eu acho que a gente precisa estudar melhor isso, porque já houve uma época que as pessoas tinham mais dificuldade para ter acesso à escola, para ter acesso aos livros, mas as pessoas iam atrás disso e quando encontravam oportunidade, elas aproveitavam aquilo com muita gana, com muita determinação, iam atrás e buscavam e queriam isso. Então, eu continuo acreditando na força dos livros. Eu acho que os livros são fundamentais, a cultura é fundamental, mas eu vejo que algo precisa ser feito no sentido de, quem sabe, convencer, não sei se seria convencer, mas quem sabe
despertar nas pessoas essa mágica, a mágica de você ver um livro, entendeu? Eu adoro ir às livrarias. Hoje quase ninguém vai mais às livrarias, mas eu adoro ir às livrarias e aos sebos, porque às vezes você encontra pérolas ali perdidas no meio daquele monte de livros. Esse livro aqui, por exemplo, eu estava numa livraria esses dias, e aí olhando, muita coisa, aí estava lá escondidinho essa antologia nova que saiu, de um grande poeta polonês, o Zelazny Milosz, e eu comprei essa antologia e estou muito feliz, tanto que eu estou andando com ela aqui, de vez em quando estou lendo aqui um poema. Então, esse tipo de relação com os livros é que eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu. Porque parece que quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente fica, mais indiferente a gente fica com as coisas. Acho que o Guedelha falou aqui um pouco hoje, né? As pessoas estão mais preocupadas com as comprovações, o certificado, aproveitar para a nota, isso, passar na escola e não aprender. Quando eu entrei aqui no ICHL, naquela época, tinha uns alunos que eram geniais aqui na época. E se estudava muito, as pessoas estudavam demais aqui naquela época. Tinha uma biblioteca que ficava aqui atrás, a gente ficava lá por dentro se topando um no outro e com inveja do outro, olhando o que eu estava lendo. E tinha algumas pessoas da nossa época, dele de uma turma depois, mas, por exemplo, na minha turma eu vivia num combate atroz com o Ricardo Lincoln, um combate atroz com o Vitor Gondim, um combate atroz com a Luna, com a Gleides Maia, era um combate terrível, e com o Paulo Klintovich, porque eles eram inteligentes demais, e eu queria ser bom também, eu queria ler, eu queria participar das discussões, e tudo, e eu fazia um esforço danado para ler os livros. Então havia uma competição para você ser com mais força argumentativa, o mais preparado, entendeu? Nas aulas, os debates eram de bom nível e tudo. Hoje eu não sei se é impressão, mas quando eu estava para sair do CHL, eu percebi que alguma coisa errada estava acontecendo. Quando eu estava para sair do CHL, isso foi em 87, 88, nós viemos para cá, que era lá na Emílio Moreira. Aí eu notei que alguns colegas meus, eles não iam mais para a biblioteca, eles ficavam jogando dominó lá na cantina. Aí naquele dia ali, quando eles começaram a jogar dominó, e ficar aquelas turmas jogando dominó, eu disse, isso vai ser uma desgraça, isso é um mau sinal. E eu me lembro que houve protesto, fui até falar com o Adenildo, que era o diretor aqui, eles têm que proibir, esse cara está jogando dominó, esse cara não vão nem para mais assistir aula, ficam no dominó e tal. E foi uma briga, porque os caras, eles defendiam a estupidez, eles achavam que era mais importante ficar jogando dominó do que ir para a sala de aula, estudar, assistir as aulas e ir para a biblioteca, entendeu? Mas enfim, o fato é que o dominó venceu, entendeu? Então, um pouco esse processo eu comecei a perceber lá. Evidentemente que em todas as turmas, ainda hoje, claro, tem os alunos excelentes e tudo, mas eu estou falando o seguinte, que a regra, naquele período que eu estava por aqui, a regra era querer estudar. Todo mundo queria ser bom, todo mundo queria ser um bom aluno, todo mundo queria tirar boas notas e todo mundo queria participar dos debates que aconteciam na Semana de Letras, participar das discussões. Tinha um jornalzinho que circulava aqui do curso de letras, o Voz Ativa. Na verdade, eu estreiei literariamente aqui no ICHL, no jornal Voz Ativa, escrevendo algumas pequenas crônicas desse jornalzinho que circulava aqui, eu acho que era mensalmente, né? Então, eu não sei, eu não quero dizer que as pessoas hoje não estudam, não é isso. Eu estou dizendo que eu sentia naquele outro momento, eu não sei se isso é um problema de quem já está ficando velho, porque quando a gente está ficando velho, a gente fica um pouco nostálgico, né? A gente sempre tende a achar um pouco que no nosso tempo era melhor, enfim, eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando, assim, dessa experiência é que eu tenho a impressão que a paixão está faltando, entendeu?
a literatura não pode ser tratada apenas como um objeto, como falou o Hernando hoje aqui, apenas como um objeto de estudo, apenas como algo a ser trabalhado, como se fosse um corpo ali para ser estudado, como se fosse um médico ali. Não, a literatura, uma obra é mais do que isso, tem muito mais numa obra do que isso, né? Então, foi um pouco isso o que eu vivi, e eu me lembro disso, que o Zé, por exemplo, nessa época ele já estava mais conhecido, o Zé, o Cláudio Fonseca, o Simão, todos assim da mesma geração praticamente, e eu, por exemplo, ficava ali numa angústia danada, porque, pô, o Zé está lá escrevendo, eu também não tenho que escrever, entendeu? Aquela inveja positiva de estar na posição dele e dos outros também. Então, havia um pouco dessa competição em relação a ler e a escrever. Porque, por exemplo, esse camarada que eu falei aqui, o Ricardo Lincoln, eu achei uma pena. O Ricardo, ele chegou a ser professor aqui, fez até mestrado, mas não terminou. Eu achei uma pena ele não ter continuado a carreira acadêmica dele, viu, professor? Porque ele foi um dos caras mais geniais que eu conheci. Uma imensa capacidade reflexiva, uma imensa capacidade crítica, mas aconteceu alguma coisa, o Ricardo não continuou na carreira dele acadêmica. Ele seria um grande teórico, era impressionante a capacidade de leitura. E eu não gostava nem muito de conversar com ele quando ele estava nas rodadas, porque ele esmagava todo mundo. Então, a gente ia para conversar com ele, ele sabia tanto, ele tinha tanto argumento, que a gente saía de lá assim querendo desistir, né? Porque ele tinha uma força argumentativa muito grande. Mas para você ver como é a vida é bem imprevisível. Um camarada como esse, com tanto potencial, terminou, por razões que eu desconheço, não dando continuidade à caminhada dele. Um outro estudante aqui também, com imensa capacidade, foi o Vitor Gondim, que foi presidente do Centro Acadêmico aqui durante um determinado período. Eram alunos assim, muito promissores, assim, sabe? E que estudavam muito, né? Estudavam muito. Eu acho que muitos pontos interessantes aí da fala, né? Mas o que ficou na minha cabeça, eu acho que a diferença, né, entre a vacina e o veneno são apenas algumas gotas dessa questão do acesso, né? Como hoje está muito mais disponível, mas ao mesmo tempo a gente banaliza o ato de comprar um livro, de tocar no livro, como é bom, né? Bom, nós temos 5 minutos, professor. O senhor me autoriza a abrir para pergunta, caso alguém tenha algum questionamento, já que é esse formato mais de bate-papo, de conversa, de conhecer o nosso convidado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Tenório nesses 5 minutos para a gente finalizar? Desde já agradeço pela sua participação. Muito obrigada pela disponibilidade. Alguém tem alguma pergunta? Então vou fechar, tá bem? Com esses 5. Tem? O Michael. Oi, Michael, tudo bem, querido? Queres o microfone? Não. Ok. Enfim, encantado com várias coisas que o senhor falou, né? Acompanho o seu trabalho, inclusive um conselho também de cultura que eu acompanho. O senhor falou de uma questão muito importante a respeito dos escritores, da angústia de criar, daquela pressão que tem, mas algo que eu percebo que muitos escritores enfrentam, principalmente no Amazonas, a existência de muitos cursos de escrita criativa, por exemplo. Eu sou escritor, gosto de escrever, e aí eu sinto muita falta de ter mecanismos aqui, de aulas, de um curso, uma matéria da disciplina de de escrita criativa. E quando eu vou em busca de conhecimentos para aprimorar a minha escrita, é justamente fazendo cursos de EAD ou fazendo cursos com escritores que já são consagrados também. E aí eu queria saber do senhor que dicas e sugestões, se tem uma esperança com relação à empreitada na escrita, para quem está começando, para quem não é publicado, mas que tem interesse em ser lido também. Porque um escritor assim escreve, ou nasce angústia, mas também quer ser lido. E para quem está começando, principalmente no estado aqui que acaba não tendo muitos recursos, como o Amazonas, ou Manaus, por exemplo. Que sugestões o senhor dá para quem está na empreitada de escrita? Michael, agradeço aí a sua pergunta. Eu penso, viu, Michael, que quem quer ser escritor mesmo, quem
tem essa relação de necessidade em relação à palavra, precisa fazer um grande esforço para se manter vivo, né? Um grande esforço. Nos 20 anos que eu fiquei como editor lá na Valer, eu vi muitas pessoas que apareceram lá, jovens, com muita vontade, mas que não tiveram persistência. Talvez porque a literatura não fosse aquilo que está lá que o Rio fala lá no livro dele, Cartas a um Jovem Poeta, talvez porque a literatura não fosse algo realmente vital, necessário na sua vida. Porque muita gente se apaixona pelos livros, se apaixona pela leitura e começa a ter essa vontade de escrever, né? Mas é preciso, Mike, ter mais do que a vontade, é preciso ter essa determinação. Essa questão da escrita é uma escolha também que você faz, mas é também algo que te exige muito esforço, muita persistência, muito trabalho. Foi por isso que eu falei a vocês que eu, por exemplo, eu convivo ainda hoje com a minha precariedade nesse aspecto. E não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. Na época que a gente discutia aqui, esses corredores, a gente tinha brigas terríveis com o Ricardo, com o Vitor. Todo mundo queria ser um Drummond, todo mundo queria ser... Eu não vou ser nada disso, entendeu? Talvez eu não seja nada. Talvez o que eu escrevi não valha nada, não vá servir para nada. Eu tenho essa consciência. Quantos escritores que foram importantes em algum momento sumiram? E eu não fui nem importante em momento nenhum. Entendeu? Eu não tenho nenhuma ilusão. Eu hoje não tenho nenhuma ilusão com relação a isso, sabe, Maicon? Entendeu? A ilusão que eu tinha quando eu estava aqui no CHR, convivendo com esses colegas, que a gente lia demais, e todo mundo sonha. O Ricardo queria ser um teórico, ele queria ser maior do que o Otávio Paz. Puxa vida, eu acho que ele vai ser mais do que o Otávio Paz mesmo, porque ele é um cara muito, sabe muito. O outro queria ser o Gramsci, o Vitor queria ser o Antônio Gramsci, mas eu sempre desconfiei um pouco de mim, sabe? Eu ficava pensando, pô, eu acho que eu não vou ser nada, esses caras aí, entende? E hoje eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. Hoje eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. Se for, muito bem. Se alguma coisa que eu escrevi ou que eu venha a escrever e em algum momento futuro possa ter algum significado, tudo muito bem. Se não, está tudo certo, entendeu? O importante é que ao longo da minha jornada, Maicon, eu me esforcei para ser o melhor possível. Eu me esforcei para ser um excelente professor e acho que fui um bom professor. Quando eu me tornei editor, eu me esforcei muito para ser um bom editor. Eu me esforcei para ajudar a resgatar as obras mais importantes da literatura da nossa terra. Eu publiquei dezenas de autores jovens. Criamos coleções que ajudaram nesse processo de discussão das obras de autores da Amazônia. No meu trabalho de escrita, eu me esforcei para dar o melhor. Mas, como eu falei a vocês, eu tenho consciência que tudo que eu fiz, todo o meu trabalho criativo é um malogro. Eu quis, sinceramente, criar algo muito maior do que eu fui capaz. Mas as minhas asas só foram suficientes para um voozinho de passarinho pequeno desse que fica pulando de galho em galho. Eu não tive, o meu voo não foi até aqui o voo de uma águia, o voo de nem de um bem-te-vi. Eu fui um pequeno, passei uma curruíra, como diz o Bacelar, uma pequena curruíra, e eu tenho consciência disso. Agora, saibam de uma coisa, que tudo que eu fiz, eu tentei fazer o melhor, e o meu trabalho, tudo que eu fiz até aqui, é passível de questionamento. Eu não tive nenhuma pretensão de escrever nada definitivo, nada, mas todo o meu trabalho foi o trabalho possível, foi o que eu consegui fazer. E para finalizar, Maicon, eu penso que isso que você falou sobre os cursos de escrita criativa, tem muita gente que diz que esse curso de escrita criativa não adianta de nada, porque isso não vai formar escritor nenhum. É verdade, não é o curso em si que vai formar o escritor, mas é muito importante, Maicon, para os jovens, a oportunidade de dialogar com outras pessoas com mais experiência que essas oficinas propiciam. E eu falo isso pela minha experiência própria. Eu fiz esse curso, é uma especialização de 2 anos
lá do Veracruz. Nós temos hoje no Brasil duas instituições que oferecem cursos de escrita criativa, né? Os mais conhecidos, tem outros que fazem também. De uma maneira sistemática e acadêmica, é a PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Assis Brasil, que tem um curso de mestrado em escrita criativa. E foi tão importante esse curso que hoje grande parte dos grandes autores passaram por lá. O Daniel Galera é um cara que passou pela oficina de escrita criativa lá do professor Assis Brasil. E outro curso de escrita criativa em nível de especialização é oferecido pelo Veracruz, lá de São Paulo, Instituto Veracruz, que foi excelente. Eu não, como leitor, essa minha experiência no Veracruz foi fundamental. E, consequentemente, como escrita também, porque um bom leitor, ele termina fatalmente aprendendo muito sobre os processos de construção, de composição, como falou Hernani Terra. Entendeu? Essa questão do repertório, do conhecimento, da informação, de aprender como os outros trabalharam, como foi que o Fernando Pessoa escreveu, os processos de Fernando Pessoa, o Guimarães, quer dizer, você aprende muito com os outros escritores. E também, uma coisa bem que eu percebi nessa questão da formação do escritor, o diálogo, viu, gente? O diálogo é muito importante. Você poder discutir com o outro o seu trabalho, ouvir críticas, que era o que o pessoal de madrugada fazia, né, Zé? Eles se reuniam ali na Praça da Polícia, no Café do Pina, nos bares, não era só para beber, não. Eles se reuniam, sabe para quê? Para discutir os textos. E eles eram cruéis com os textos uns dos outros. Então, chegava lá o Alencar Silva com um poema, e ia ler lá pro pessoal. Aí o Bacelar, esse teu texto está uma porcaria, tem que reescrever e tal. Nesse processo de interlocução, eles foram, vamos dizer assim, aprimorando os seus processos criativos, e até essa experiência foi muito importante para que eles adquirissem uma consciência estética muito grande. Se você for perceber, essa geração que participou daquelas reuniões e tudo de modo geral, eles atingiram um nível de percepção e de elaboração em termos poéticos muito significativo, que em poucos momentos, pelo menos aqui na nossa realidade, nós conseguimos perceber. Então, eu acho que é muito importante. Eu queria até fazer uma sugestão aqui ao Guedelha e aos professores que estão aqui, que talvez fosse interessante criar aqui no âmbito da universidade, quem sabe, se não um mestrado, mas pelo menos uma especialização em escrita criativa. Por quê? Porque isso, além de contribuir muito para aprimorar os processos de leitura, de escrita, eventualmente um jovem que de repente possa fazer um curso desse ali, que tem talento, ele vai ter o estímulo, ele vai ter a orientação para potencializar ainda mais o seu processo de criação. Não é que a especialização ou que o mestrado vá fazer de todas as pessoas ali um grande escritor, não é isso, mas você oportuniza aos jovens a possibilidade de um aprendizado extremamente enriquecedor. E se ele tiver talento, ele vai embora, ele vai voar sozinho, ele vai se formar, ele vai se preparar e vai, evidentemente, que avançar muito. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa experiência foi muito exitosa nos Estados Unidos e alguns países europeus. Na Inglaterra tem também, mas nos Estados Unidos são muitas universidades que oferecem cursos de escrita criativa. Muitas universidades, em nível de mestrado, em nível de graduação, mestrado e até de doutorado. Vários escritores deram aula, grandes escritores deram aula de escrita criativa. Inúmeros escritores. E muitos escritores americanos terminaram, hoje famosos e conhecidos, evidentemente não se tornaram escritores por causa disso, mas passaram por essas escolas, por esses cursos de escrita criativa. Tá? O próprio William Carlos Williams, ele deu aula de escrita criativa. A Susan Sontag deu aula de escrita criativa. Na verdade, acho que eles compartilhavam os processos de aprendizagem da escrita que eles tinham adquirido com os mais jovens. E claro, se o jovem tivesse talento, ele iria embora. Para finalizar,
O caso mais que eu queria citar, quem não leu aquele livro do Stephen King sobre a escrita, leiam aquele livro. Aquele livro é fantástico, é fundamental. O Stephen foi fazer curso de escrita criativa e ele se tornou um grande professor de escrita criativa. Tá certo? Então, eu acredito muito nessa experiência dos cursos e oficinas de escrita criativa. E com isso eu quero agradecer a vocês pela paciência, pela atenção, agradecer ao professor Guedelha, agradecer aqui ao curso, ao grupo de estudos da metáfora e pesquisa sobre línguas e literatura de expressão amazônica, pela oportunidade de voltar aqui nessa casa, que foi uma casa muito importante na minha formação. Muito obrigado.